Fala, CryptoTrader, aqui quem tá falando é André Aro e hoje eu vou mostrar para vocês como armazenar corretamente, de forma segura, suas criptomoedas. Então se você deixa em corretora, será que você está fazendo do jeito certo? Então fica até o final desse vídeo para saber. Compartilhando uma apresentação, vamos entender qual é a ideia, como que a gente armazena e quando e aonde. Então eu vou pegar 3 exemplos aqui para a gente falar, que seria a wallet de corretora, deixar a sua cripto na corretora, utilizar uma hot wallet. Mas o que é isso? Nada mais do que aquelas carteiras online que são gratuitas. Então eu vou mostrar para vocês como que é uma MetaMask, por exemplo, e uma Cold Wallet, uma carteira offline, uma carteira física como essas Trezors, Ledgers, também vou mostrar aqui no exemplo. Então começando por esse primeiro ponto, wallet de corretora. Se a gente for pensar para hold, corretora não é local para a gente deixar nossas criptos. Então, em qual situação que a gente vai deixar nossas criptos na corretora? Em alguns casos, qual seria? Primeiro, uma cripto que você está para trade, então você não vai guardar na carteira física ou numa carteira online, que seja transferir, pagar taxas de transferência, que vai depender muito da rede que você vai utilizar. Lembrando que se você utilizar uma rede como Ethereum, as taxas são mais caras que uma rede como Binance. Então depende muito para onde você vai transferir e por qual rede. Aí sim você vai entender mais sobre as taxas. Então pensando em caso de trade, você está comprando para vender num curto prazo, talvez não vai valer a pena. Só que sim, entenda que a corretora, enquanto o dinheiro está lá, na verdade suas criptos estão lá, quem tem a custódia são eles e não você. Você só vai ter a custódia quando a sua cripto estiver em alguma carteira que você tenha chaves privadas. Então corretora é somente indicada para casos que você vai utilizar para trade, por exemplo. Isso você vai utilizar compra e venda na corretora. Outro caso, quando você tem um valor muito baixo, então não compensa transferir. No caso de um Bitcoin, Ethereum, talvez a taxa vai ficar muito alta para você transferir. Então junte um valor para você pagar uma transferência. Lembrando que o valor que você paga é por transferência. Então não importa se você vai transferir 200 Ethereum, meio Ethereum. Então o que vale é você juntar um valor onde a taxa vai ficar menor do que realmente o valor que você tem, senão não compensa. Então vamos entender um pouco melhor os outros tipos, essas carteiras, tanto aquela carteira online como a física, quando que a gente utiliza e qual que é o ideal. E só lembrando, corretora não é o local, principalmente para quem está pensando em hold. Eu falei trade, ok? Hold não, a não ser que você tenha um valor muito pequeno e aí, como eu já disse, junte para transferir. Então vamos explicar melhor o que é essa hot wallet. Nada mais que uma carteira online onde você vai ter as chaves privadas. O que são essas chaves privadas? São as chaves de recuperação, as seed phrases, tem alguns termos que a gente vai utilizar. Nada mais que quando você vai criar uma carteira como a MetaMask ou qualquer outra, isso também serve para as carteiras como hard wallets, que são as Trezor, Ledgers, desses estilos. Quando você vai criar uma carteira, você vai criar uma conta nova, praticamente um endereço novo, e aí você vai cadastrar, na verdade eles vão te passar uma chave de recuperação, que seriam 12, 24 palavras, depende muito do dispositivo, e você vai anotar sempre offline. Como assim? Anota no papel, não anota isso no computador, não deixa no Google Drive, porque sim, o pessoal pode te hackear e quem tem acesso a essas chaves consegue entrar na sua carteira. Então vamos dizer que eu criei uma MetaMask, por exemplo, anotei minhas 12 palavras e deixei no computador, que não é recomendado, como eu já disse. Se alguém pegar essas chaves aqui, um hacker conseguir hackear meu computador, achar isso daí, ele vai conectar e vai pegar todas as minhas criptos, ele vai ter acesso a toda a transação. E como que ele faz para transacionar? Ele simplesmente manda o endereço de carteira que ele tem e dá um ok na tela. Então elas possuem menos camadas de segurança do que se a gente tiver uma carteira física. Qual que é a grande diferença de uma para outra? Essa daqui, você dá um clique na tela, você vai autorizar. Na outra você precisa ter o dispositivo físico para dar o ok, como se fosse, aqui no caso eu tenho uma Trezor, então você pegaria praticamente um celular, onde você teria que conectar no computador e dar o ok no celular, mais ou menos nessa linha. Então você precisa ter o dispositivo físico para conseguir fazer a transação. Então qual que é a grande vantagem de uma carteira, uma hot wallet, uma carteira online? É uma carteira gratuita, é fácil de mexer e é o ideal que você utilize quando você tem um valor menor, você não tem um valor tão grande, principalmente para comprar, interagir aí com sites como OpenSea, vai comprar NFT, jogos, inclusive quando você tiver uma MetaMask, por exemplo, você vai interagir com jogos, eu recomendo que
que você crie uma conta na própria MetaMask. É só um botão que você vai dar OK, você vai criar uma nova conta e deixa um valor pequeno lá, porque quem acessar não vai ter acesso à sua carteira inteira. Então, lembrando que você conectar num site, essa carteira você está liberando que aquele site interaja. Então, tem que saber onde você conecta, principalmente se você vai com esses jogos. O ideal é que você crie uma conta focada para jogos e não fique conectando em qualquer lugar. Então, isso é muito importante, uma questão de segurança. E a desvantagem, essa parte, ter o risco de ser hackeada mais facilmente, ela tem menos camada de segurança do que uma hard wallet. Então, o ideal para investimentos menores, e sim, aí que você tem a chave. Mas lembrando que isso aqui já está um nível de segurança muito maior do que em uma corretora. Cold wallets, nada mais que aquelas carteiras offline, aquelas que não estão ligadas na internet. Então vou pegar esse exemplo de Trezor e Ledger. São as duas que eu realmente sempre recomendo. Por quê? Porque são as que você consegue interagir principalmente com a MetaMask de uma maneira muito mais fácil. Eu tenho uma Trezor. Qual a grande diferença? Qual é melhor? Não tem melhor ou pior. A diferença, uma que eu falo sempre, é que se você utiliza a rede Solana, a Trezor não é compatível com tokens da rede Solana. Porém, a Ledger já é compatível. Então se você tem tokens da rede Solana, até mesmo Solana ou outros do ecossistema que estarão nessa rede, a Ledger pode ser mais vantagem para você. E no caso de uma Trezor é muito parecido, tem uma grande segurança. Então, quando que a gente indica? Quando que você pode comprar uma carteira, uma hard wallet, uma carteira física, principalmente quando o valor dela, e vai depender muito, elas são um pouco mais caras. Então, depende do modelo, mais simples pode estar 700, 800 reais, e o modelo mais atual vai estar em torno de 1.600, 1.700 reais. Então, quando talvez o valor do seu investimento, a carteira vai representar talvez 5%, pode ser interessante. Então, talvez mais de 10, 15 mil reais, não sei, depende da carteira que você vai comprar, pode ser interessante. Para quando ela é indicada? Principalmente para holds de longo prazo, para quem utiliza DeFi, para quem fica conectando, você coloca uma camada a mais de segurança. Então, mesmo que eu utilize a MetaMask, isso eu faço bastante para interagir no protocolo de DeFi, eu coloco aqui na minha Trezor, por exemplo. Então, além de eu autorizar na tela, na MetaMask, eu tenho que autorizar no dispositivo físico. Então, se alguém for pegar a minha cripto, ela vai ter que autorizar naquele dispositivo. Então, somente quem está aqui comigo consegue fazer isso. E só lembrando, como eu comentei na carteira anterior, nas carteiras online, você tem aquela chave de recuperação, aquelas 12, 24 palavras. E a mesma coisa ocorre aqui também. Então, se tua Trezor quebrou, por exemplo, você não perdeu, sua cripto não fica na carteira, não está nesse dispositivo aqui da foto. Simplesmente ele te dá o acesso, a cripto nunca sai da blockchain, ela sempre fica lá e você tem o acesso com o dispositivo da Trezor, da Ledger. Então, se por acaso quebrou, você perdeu, não importa, você não perdeu suas criptos, você precisa ter apenas aquelas 12, 24 palavras anotadas e você compra um novo dispositivo e conecta, recupera sua carteira no dispositivo novo. Então não é porque é o dispositivo novo que você vai ter tudo novo. Você pode recuperar uma carteira da mesma maneira que se você formatar um computador ou comprar um computador novo e quiser conectar a sua MetaMask ou Phantom Wallet, Ronin, não importa. Cada carteira é compatível com uma blockchain. Então, se você tiver já uma carteira pré-existente, basta sim colocar essas palavras e recuperar a carteira. Então, de forma bem simples, cold wallets ou as carteiras hard wallets, as carteiras físicas, têm uma maior proteção. Naturalmente, você não é tão simples no primeiro momento de você colocar, você precisa plugar lá no computador e apertar, mas assim, vale pela segurança. E como eu já expliquei, quem pensa principalmente em holds para longo prazo e tem valores maiores, vale muito a pena. Então, pessoal, de uma maneira muito simples, era isso que eu queria passar para vocês, que vocês tenham cuidado principalmente com as chaves de recuperação. Quem tiver acesso àquilo, independente se é uma carteira física ou online, vai ter acesso à sua carteira. Então, nunca digite isso aí em algum site, mesmo que te peçam, cuidado com sites falsos. Não deixe nenhuma informação de carteira online. Hackers podem identificar isso aí no seu computador e é uma forma que eles têm sim de procurar essas palavras, e com muito cuidado. Sempre deixe um dispositivo físico, guarde num cofre se possível. Essa é a dica que a gente dá, principalmente com essas chaves de recuperação, as seed phrases. Então, no geral, é muito parecido você criar uma carteira, independente de qual for. Você tem que entender qual a rede que você vai utilizar e ver quais são as carteiras compatíveis com aquela rede. E segurança nunca é demais. Se puder investir, sim, faça o investimento, principalmente para quem utiliza dispositivos aí, quer comprar NFT, DeFi e também pensa hold a longo prazo, além
se tiver também um valor mais expressivo, também vale muito a pena. Lembre-se, segurança em primeiro lugar, não é só na vida, aqui também. Então pessoal, já deixa o seu like, curta, se inscreva no nosso canal que sempre temos vídeos e já comenta aí, você sabia dessas informações? Tem ou não uma carteira física? Já comenta aqui embaixo e também se tiver mais interesse em algum conteúdo que a gente faça, deixa também nos comentários que a gente vai tentar atender assim que possível. Então é isso aí, grande abraço, tamo junto.